Olá, eu sou o professor David Santana, do curso técnico em multimídia, na disciplina de Web Design. E você está aqui comigo na competência número 2, que é aplicar os princípios da arquitetura da informação em artefatos para o web. E já vou dizer logo, essa é uma das aulas que eu mais gosto, eu vou trazer algumas questões, algumas dicas e algumas curiosidades, então vai ser bem divertido aí. Mas vamos começar assim com um exemplo sobre o que é a arquitetura da informação. E a arquitetura da informação é a prática de decidir como organizar as partes de algo para ser compreensível. Então, a IA, que seria a arquitetura da informação em inglês, ajuda a entender o que nos rodeia e encontrar o que procuramos no mundo real ou online. Então, serve tanto para o mundo real como para online. Praticar a arquitetura da informação envolve ajudar as pessoas e organizações com as quais trabalhamos a considerarem suas estruturas e linguagem de maneira cuidadosa. A arquitetura da informação possibilitará a orientação necessária para o desenvolvimento de produtos e serviços, trazendo tanto a melhoria na qualidade da navegação quanto na usabilidade. Aí está um exemplozinho sobre onde fica a arquitetura da informação. Ela fica ali entre o contexto, conteúdo e o usuário. Então, tipo, essa junção, a arquitetura fica ali no meio, fica servindo como, não um contraponto, servindo como uma junção disso daí. E a arquitetura da informação tem muito a ver com o modelo mental, o X, ou User Experience, e o I, que é User Interface. No caso, é a experiência do usuário e interface do usuário. O modelo mental é representado, eu trago isso no e-book, é representado pela representação da modalidade mental. Ele foi citado pela primeira vez pelo filósofo americano Charles Sanders Peirce. Não existe um único modelo mental para um determinado estado das coisas. Ao contrário, pode existir vários. E modelo mental vai ser um pouco do que eu vou falar mais à frente, que é sobre Gestalt. É mais trabalhar a questão psicológica sobre a visão das coisas, sobre a visão da arquitetura das coisas. Então, eu acho que no e-book tem um exemplo. Quando você pega uma câmera, algumas pessoas podem pensar numa câmera algo que vai tirar foto de você. Então, vê a câmera como objeto de ação para você, onde vão tirar foto, vai fazer pose, etc. Outras pessoas vão ver a câmera como objeto de trabalho, onde a pessoa vai tirar foto. Isso é um modelo mental sobre o objeto, mais ou menos isso, dá para entender? Então, isso vai ser trabalhado em várias coisas, tanto na internet como na vida real. O X, que é a experiência do usuário, é o campo de conhecimento aplicado na criação de produtos ou serviços que buscam a melhoria da experiência do uso. Então, tipo, não é só mais, principalmente falando sobre vender ou falando sobre trazer informações ou coisas do tipo, fazer com que a pessoa vá lá, compre, etc. Agora, o objetivo é fazer com que a pessoa fique na página, com que a pessoa tenha uma experiência agradável. Então, tipo, se vai acessar o seu site, sua página, enfim, tenha essa experiência, seja algo agradável, seja algo que tenha um design legal, seja algo que traga novidades, seja algo que traga algo dinâmico. Então, tipo, as pessoas agora não buscam só essa coisa de ir lá, tipo, comprou e resolveu. Tem esse dinamismo maior, essas coisas maiores a se oferecer mais serviços, digamos assim. E a interface é como isso é feito. Então, é mais, claro, através de softwares, aplicativos, etc. Como isso vai ser aplicado? Como aplicar a experiência do usuário é através da interface do usuário. E aí vem mais ou menos a diferença. O X é o comportamento, o Y é a aparência. Então, de um lado vai ter a pesquisa, protótipos, personas, objetivos. Do outro, design visual, tipografia, as cores, o layout. É tudo no objetivo de fazer as pessoas se sentirem bem no que vão acessar. Como eu disse, acessar tanto na parte online como acessar numa casa. Então, a disposição de uma casa. Hoje é muito comum o design de interiores, tá? Trabalha muito isso, da disposição, do quão agradável é, até porque é bem desagradável você ir para um lugar e não se sentir bem. Você não está à vontade ali, como algumas pessoas falam, de sentir o ambiente carregado. E isso tem a ver com o ponto dessa aula, que é Gestalt. E o que é Gestalt? Primeiro, que não tem tradução, é um termo alemão que está relacionado à percepção que os usuários têm do mundo e o que nele contém. Ele explica como o cérebro pode influenciar em determinadas situações. Você vai entender bem. Gestalt é provavelmente algo, caso você não conheça, que você já conhece, mas não sabia ligar o nome à coisa, no caso. E é uma teoria fundada pelo psicólogo alemão Max Weinberger, com a pesquisa de orientação, compreensão e interpretação da nossa visão e da forma como enxergamos as coisas. Como o nosso cérebro utiliza parâmetros de leitura visual, ao enxergamos o composto elemento. Então, tipo, ele vai dizer que a gente não enxerga o todo, a gente enxerga o um que forma um todo. A tendência é agrupar características que sejam semelhantes, de forma que sua interpretação seja a mais rápida possível. Vamos pegando exemplos, né? Um exemplo clássico do Gestalt é esse.
Quem jogou videogame, mas no passado, e quem não jogou, entra no Google e dá uma olhadinha em Pac-Man. Aí tem 3 bolinhas do Pac-Man, 3 Pac-Mans que fazem o quê? Eles formam um triângulo. Só que não há um triângulo feito, não existe o traço do triângulo. Existem 3 Pac-Mans e o nosso cérebro junta isso em um triângulo, junta isso em uma nova imagem. Isso é Gestalt, isso é um dos princípios de Gestalt. São 7, eu vou explicar os 7. E por que entender a compreensão do Gestalt no I e no X? Porque são princípios que influenciam na percepção e no comportamento dos usuários. Tem tudo a ver com a experiência do usuário e com a interface do usuário. Determinam quais elementos do design são mais eficazes em uma situação. Por exemplo, através da utilização do sombreamento de fundo, hierarquia visual, agrupamento de itens, eles podem fazer com que o usuário tenha uma outra percepção. Esses princípios influenciam na percepção e direcionam estímulos, direcionam gostos. E vamos entender agora, sim, sobre os exemplos. Um primeiro exemplo do Gestalt é a pregnância. A Gestalt afirma que sempre compreendemos o todo de um composto visual antes de aprofundar nos seus detalhes. Então, a gente vê o todo antes de ver o detalhe. O exemplo da pregnância vai sobre o nível de facilidade com que identificamos o todo. Percebam, tipo, no lado esquerdo ou no lado direito, quem tiver, mas enfim, existe um Lego, esses bonequinhos Lego. Quem conhece os Simpsons já formou a imagem da família Simpsons. Não tem a imagem da família Simpsons aí, mas você, através da pregnância, junta o todo nos separados e formam essa nova identificação visual. Do lado direito eu nem vou dizer quem é, que eu acho que quem é pernambucano sabe quem é, só que não tem o rosto da pessoa aí. Existem 3 coisas diferentes que formam nem é o rosto, nessa parte superior do rosto do rei de Pernambuco, saudoso Reginaldo Rossi. Acabei dizendo que sempre merece a citação. Então, essa é a pregnância, é o nível de facilidade com que identificamos e compreendemos a peça. Um outro exemplo é a unidade. Se de um lado é a facilidade com que compreendemos, aqui é a unidade. Porque o que temos aqui? Temos vários tomates cortados que formam a unidade de um recipiente da Heinz. Então, tipo, não há aí o recipiente, você não está vendo aí o frasco de ketchup, você está vendo vários tomates formando completando esse novo elemento. Então é muito comum que elementos únicos se combinem em função da unidade maior. São vários elementos únicos, também é importante definir, porque são vários tomates separados que formam um. Outro parecido com a unidade é a proximidade. O que tem de diferente nele é que não são elementos únicos de uma forma a formar necessariamente um novo. Tipo, nesse caso, forma, você vê um pavão, mas não dentro da intenção direta. Vou tentar explicar melhor. Se no anterior, aqui são elementos únicos, são elementos iguais, os tomates cortados e tal, na unidade, que formam uma unidade. Aqui são elementos diferentes que formam uma proximidade, que no caso forma uma nova coisa, traz a unidade, mas traz a proximidade de elementos separados. Então, tipo, temos essas, como se fossem gotas, sou meio ruim de geometria, elas juntas, com cores diferentes, formam na sua mente um pavão, que é o símbolo da NBC. Então, juntam formatos diferentes, que separados não dariam a mesma coisa, e eles juntos dentro de uma composição, traz o princípio da proximidade, onde se encaixa harmoniosamente. E você vai perceber que são muito parecidos alguns até se complementam, como, por exemplo, a semelhança. Se de um lado há a proximidade para algo, aqui, tipo, a proximidade, por exemplo, forma esse copo de cerveja na sinuca. Pode ser intenção, pode não ser, num caso, há. Mas aí é feito sobre a semelhança, porque são várias bolas, as bolinhas aí e tal, juntas, formam uma nova coisa, mas continuam sendo bolas de sinuca, talvez. E de lado tem um exemplo da aplicação. E como você pode aplicar essa proximidade? No caso, tipo, a semelhança tem muito a ver com as cores ou coisas do tipo. Faz com que os objetos aproximados apresentam características semelhantes. Isso tem a ver com a disposição das notícias. Então, por exemplo, a semelhança da notícia está com o esporte, as cores que destacam são verdes. Fofoca, ali, matéria mais embaixo, não são verdes, eu acho que é amarelo. Notícias mais de tragédias são vermelhas. Há essa proximidade dentro das cores, você viu isso na teoria das cores. Então, as notícias elas vão ter essa proximidade sobre o nosso visual através das cores. Então, se eu vejo uma notícia que é vermelho, eu já vou direto, não, essa notícia ela traz algo trágico. Se a notícia verde, não, é uma cor não quente, que traz algo mais sobre esporte, sobre, enfim, urbanidade, coisas do tipo.
Aqui o fechamento. O fechamento é bem interessante. Ele estabelece que o nosso cérebro tem inclinação a fechar ou concluir formas que vemos inacabadas ou abertas. Um exemplo, acho que boa parte já viu, é o logo do Carrefour. Caso você note, tem um C no meio. Tipo, tem a logozinha vermelha, tem a logozinha azul e elas formam um C. A nossa mente fecha esse logo, mesmo não tendo um C de fato. Fica ali, entre o vermelho e o azul. E outra é a formação do dálmata. São vários pontos soltos, mas a nossa mente, obviamente, por conhecer um dálmata, forma esse dálmata. Percebam que, por exemplo, não tem um rabo, mas a gente vê o rabo. A gente junta e faz mentalmente a percepção do rabo. É o fechamento, um princípio do Gestalt. Esse é um pouco mais complicado, mas tem a ver com o fechamento, que é um objeto formado por várias unidades, pode ser harmoniosamente simétrico ou não. Quando ocorre um peso de pregnância, proximidade, unidade e semelhança entre os objetos, percebam que tem unidade, semelhança, proximidade, que foram coisas anteriores, ele é trazido uma unificação. Então, a unificação é a mistura dos demais. Então, de um lado, tem a unificação sobre a questão do yin-yang. Tipo, a gente vê o yin-yang na forma normal, mas vai havendo divisões, mas onde a gente também percebe a unificação do todo por um. E do outro lado, talvez seja melhor, exemplificando a unificação, é quando você tem a divisão hierárquica. Então, tipo, a gente forma mentalmente a pizza ali de portuguesa, provavelmente, com a divisão. Cebola, embaixo o queijo, embaixo eu acho que o pimentão. Então, como a junção de todos os elementos, é feita a unificação. Outro exemplo interessante é a continuidade, que diz respeito à maneira como a percepção do fluxo de sequência dos elementos funciona no nosso cérebro. Então, aqui a gente vai criando vários, tipo, a gente imagina mais carros do que tem. São vários Fiatzinhos aí, provavelmente 95, não sei se 4 portas, mas enfim, são vários Fiat Uno, bom esse carro inclusive, que juntos criam quase essa linha que dá essa continuidade no nosso cérebro e a gente, tipo, talvez não tenha mais no final, mas a gente imagina essa continuidade sendo maior. Isso serve para várias coisas. Esse exemplo ao lado é para você utilizar no site, como por exemplo dessa continuidade de mudança de página. Que tipo, quem está vendo vai imaginar que não, tem uma continuidade, tem outras coisas mais para frente. Então você pode até fazer isso com unificação, trazendo elementos parecidos e dando a continuidade da ideia da notícia. E aqui a figura é a segregação, que esse princípio afirma que nossa percepção instintivamente percebe objetos como estando ou à frente ou ao fundo. Então aqui, tipo, eles não vão perceber os objetos como um todo, como um plano. Tem 3 objetos diferentes. Um objeto são 2 rostos ou uma taça. Ou você percebe um ou percebe outro. Então você percebe ou à frente ou ao fundo. A percepção completa do rosto com a taça fica um pouco mais complicado. Como no outro tem a Coca-Cola e o talher e os garfos. Esse da Coca-Cola até dá um pouco mais, mas você sempre percebe o da Coca-Cola à frente. Pois como seres humanos são capazes de focar na frente e no fundo simultaneamente. Se você consegue focar nos dois, esse exemplo aí é meio discutível, porque dizem que tem pessoas que conseguem focar nos dois de uma só vez. Se consegue, você está entre uma minoria especial aí. Mas esse é o princípio da segregação. E aqui tem um exemplozinho que vai além, que é a pareidolia. Pareidolia não tem a ver com Gestalt, mas acaba tendo diretamente. E o que é pareidolia? É um fenômeno psicológico comum em todos os seres humanos, conhecido por fazer as pessoas reconhecerem imagens de rostos humanos ou animais ou objetos, sombras, formações de luz e qualquer outro estímulo visual. Um exemplo é quando a gente vê um rosto ou vê qualquer coisa em uma nuvem, vê o rosto do animal, você vê um cavalo em uma nuvem. Isso se chama pareidolia. O astrônomo Carl Sagan descreveu a pareidolia da seguinte forma: o mecanismo de reconhecimento de padrões em nossos cérebros é tão eficiente em descobrir uma face em meio a muitos outros pormenores que às vezes vemos face até onde elas não existem. E está aí um exemplo embaixo. Provavelmente você está vendo a face de um senhor idoso e de uma senhora, mas uma pintura com 2, vou dizer, mexicanos. Tem uma mulher ao fundo, tem uma tapeçaria, tem uma luz, tem vários elementos aí. Não é a formação de 2 rostos. A gente que junta e forma 2 rostos humanos, 2 rostos de pessoas mais velhas. Tem uma mulher segurando uma espécie de colmeia, digamos assim, com a rede. E aqui vários exemplos de pareidolia, onde você indiretamente acaba enxergando rostos ou formas de animais ou coisas do tipo, onde não existem. São formações ao léu. Algumas formações de nuvem até as pessoas editam. Então bota o Photoshop, edita para ficar meio parecido, mas outras não. Por exemplo, esse coelho aí que você enxerga. O de cima eu acho que é Darwin, fiquei na dúvida.
mas são exemplos aí de pareidolia e um exemplo de pareidolia para encerrar, agradecendo. Espero que tenham gostado das curiosidades da aula. Muito obrigado e tchau!